Olá pessoal, um novo ano está começando e o planejamento se faz necessário. E neste vídeo você vai aprender comigo a fazer um planejamento estratégico pessoal a partir da metodologia da análise SWOT. Vamos fazer isso agora? Fica comigo. Então pessoal, nós estamos dando início agora à nossa aula 6 do curso de administração. Eu sou o professor Eduardo Seton e você vai acompanhar comigo o passo a passo para que a gente consiga fazer junto um planejamento estratégico pessoal utilizando a análise do SWOT. Ok? Então, vamos lá. A aula 5 ela foi muito densa, ela teve muita informação, tá? E hoje eu resolvi separar, deixar um pouco melhor para vocês, um pouco mais fácil, para que vocês consigam fazer o plano de vocês. Eu até intitulei essa aula, né, de planejamento estratégico na prática, análise SWOT na prática. Por quê? Vocês não vão simplesmente ficar assistindo a aula. Vocês vão assistir a aula, vão ver o passo a passo e depois vocês vão imediatamente colocar a mão na massa ainda hoje. Tá certo? Então, para a gente nunca perder de vista a nossa organização, como que foi dividido esse curso, a gente está no módulo 2, onde eu estou tratando de o planejamento, os indicadores e a autogestão. Percebam que quando eu trago para vocês fazerem o planejamento estratégico pessoal a partir da análise SWOT, eu já estou tratando também de autogestão. Mas autogestão é um assunto que a gente vai conversar um pouco mais adiante. Então a nossa aula 6 tá para reforçar planejamento, análise SWOT na prática, mais uma vez, o planejamento estratégico pessoal. Da mesma forma que vocês vão fazer um planejamento estratégico pessoal na prática, para empresas, o procedimento, o processo, a metodologia é exatamente a mesma. Eu vou tratar durante essas diferenças quando eu estiver explicando para você o passo a passo da metodologia da análise SWOT. E para isso, a gente vai direto aqui para o nosso mapa mental e eu vou usar aqui novamente o Mind Master, já que a gente, na aula 5, a gente já tinha começado a utilizá-lo, não é isso? Então, o que é que vocês estão vendo aqui agora? Tá? A nossa aula 5, o que foi que a gente viu na nossa aula 5? Os pré-requisitos básicos, tá? Antes de começar a resolver qualquer problema, existem alguns pré-requisitos. O que é que são os pré-requisitos? Vamos pegar todos os subsídios que a gente precisa para que a gente possa seguir, para que a gente possa ir para o próximo passo. Então, no caso específico do planejamento, os pré-requisitos que eu coloquei aqui, que são fundamentais, são objetivo claro, escrito, isso vocês já fizeram, tá? E objetivo em relação a quê? Se vocês vão escolher vida pessoal, vida financeira, vida pessoal, enfim, isso aqui é uma definição que vocês também já fizeram, porque foi uma orientação da aula anterior, tá? A definição do prazo ela é muito importante. A metodologia se aplica a planejamentos para 1 ano, para 3 meses, para 1 semana, para 15 dias, para 6 anos, para 10 anos. Só que a gente precisa, sempre que vai começar a fazer um planejamento, a gente precisa definir um prazo. E no nosso caso, para simplificar um pouco para todo mundo, eu resolvi uniformizar e como o ano novo vai chegar, a gente vai construir um plano com um prazo de 1 ano. Tá? Então a definição, isso está fixo, assim, isso é uma coisa que eu queria que todo mundo seguisse esse mesmo roteiro, tá? Então, eu falei também bastante do método de SWOT, eu coloquei aqui, né, o passo a passo, primeiro defina os seus pontos fortes e fracos, a gente falou sobre isso, vocês já fizeram parte disso. Defina ameaças e oportunidades para o objetivo, monte sua matriz de SWOT, ordene e pontue cada item da matriz, na verdade esse ponto é o ponto principal da aula de hoje, e defina os pesos e a estratégia central e vamos, enfim, chegar no plano de ação. Mas como a gente está tratando de coisas, de prática de análise SWOT, e eu tenho usado muito nas minhas aulas, vocês podem ver lá nos vídeos no meu canal do YouTube, de inovação e empreendedorismo, que eu mostrei vários vídeos, como utilizar as ferramentas Google Trends e Answer the Public para a ideação. Tá? Eu recomendo que vocês também assistam alguns vídeos de tecnologia, de inovação e empreendedorismo que estão no meu canal, porque hoje tá, vocês estão percebendo que eu sempre uso tecnologia e eu vou também, não nessa aula, exatamente na aula 6, mas na aula 7, na próxima aula, que vai acontecer hoje também, as ferramentas
visuais e tecnológicas para a construção da matriz SWOT, que eu já mencionei algumas na aula passada, só que agora a gente vai utilizá-las na prática. E agora sim, né, passada essa etapa, aqui, a gente tem o método, né, a gente viu os pré-requisitos, o método, e sempre quando a gente tem um objetivo e a gente aplica um método para chegar no objetivo, a gente vai ter resultados, sempre. Tá? Então, eu sempre coloco para vocês viram que um dos meus valores é resultado, tá? E em gestão, a gente tem que trabalhar o tempo todo com resultado, com foco no resultado, com foco nas metas, com foco em atingir os indicadores que a gente vai definir, tá? No caso específico aqui, no nosso caso, o objetivo nosso, o resultado é o quê? Definir o objetivo, que talvez você não tenha definido isso antes, definir um prazo para execução, um plano de ação, ou seja, um conjunto de coisas que você vai realizar, que você vai executar, ou você ou uma equipe vai realizar ao longo de um ano. Isso é o que a gente dá o nome de plano de ação, tá? Então, plano de ação não é uma palavra, não é um termo solto, tá? Plano de ação é um plano de ação e que normalmente, quando é bem feito, é construído utilizando alguma metodologia de planejamento. Tá? Então, valorizem muito um plano de ação, porque qualquer coisa que vocês forem executar, que vocês quiserem realizar na vida, se vocês partirem de um plano de ação, a coisa fica muito mais consistente, porque você sabe todas as ações que você tem que realizar para atingir aquele objetivo, e é isso que a gente vai escrever hoje, tá? Aqui nessa aula. Missão, visão e valores. Também missão, visão e valores também são resultados de um planejamento estratégico, tá? E os indicadores e métricas, que aí, isso aí é a sequência do nosso curso, tanto o 4, 5 e o 6, a gente vai ver isso na aula 8, tá? E os indicadores a gente vai começar a ver aí na aula 9. Okay? Então vamos agora sim a gente vai direto ao assunto, ao foco da aula de hoje. Aqui foi uma pequena revisão que eu fiz em relação à aula passada, que está completamente concatenada com isso que a gente vai ver hoje. Tá? Então, na aula passada, né, eu percebi que eu coloquei muita informação para vocês, muita mesmo, tá? E algumas pessoas sentiram uma certa dificuldade em relação ao volume de coisas. Então, o que é que eu resolvi fazer hoje, em função do feedback de vocês? Eu resolvi detalhar passo a passo para que vocês consigam entender um pouco melhor e que vocês consigam, de fato, executar o planejamento de vocês. Tá? Então, aqui está o passo a passo a seguir. O item 1 e 2, eu já falei, tá? Mas eu estou colocando aqui porque algumas pessoas podem começar exatamente daqui, né? Então, definir um objetivo claro, tá? E eu usei aqui, tá? Então, eu vou colocar isso para vocês. O que é que eu fiz? Eu tenho um planejamento estratégico pessoal para 10 anos, certo? E nesse planejamento existe uma ação, um grande objetivo meu, que eu estou trazendo para vocês e eu vou usar ele como prática. Vou usar ele como prática, como case aqui dessa aula. Tá? Então, qual é o meu objetivo claro escrito? Tá? Meu objetivo claro escrito é esse que está aqui. Migrar 100% dos cursos do modo presencial para o modo online com a qualidade dos melhores cursos online do Brasil. Tá? Então, é isso que eu estou executando agora. Tá? Só que eu estou executando isso é uma ação, eu consigo. Só que eu tenho essa ação nesse nível, mas essa ação ela fica meio vaga se eu não destrinchar um pouco mais o que é que de fato eu quero. Então, com esse objetivo, tá? Eu defini aqui no segundo item um prazo de 1 ano para que eu atinja. Tá certo? Então, daqui a 1 ano, eu preciso, e eu quero, e eu vou estar com os meus cursos todos migrados 100% para uma plataforma online, no nível dos melhores cursos online do Brasil. Veja que existe um objetivo claro, escrito, existe um prazo claro e escrito, tá certo? E o que a gente precisa fazer, depois que a gente define objetivo e prazo, é fazer uma análise dos ambientes. O ambiente interno e o ambiente externo. Tá? Então, esse ambiente interno e esse ambiente externo é o que a gente trabalhou já na aula passada, que eu vou chamar aqui de definição dos fatos. Tá? O que é que a gente vai fazer quando a gente parte para definir fatos? O que é que são fatos? São coisas reais, concretas. Então,
a gente vai definir pontos fortes e pontos fracos internos, que são fatos, tá? Não cabe muita discussão a respeito disso, porque a gente definiu o que é ponto forte, a gente definiu o que é ponto fraco e a gente seguiu. Fato. Quais são as ameaças e as oportunidades? Também, ameaças e oportunidades a gente vai encarar como fatos. Então, quando eu colocar assim, vamos definir os fatos, dentro de uma análise de ambiente, a gente está definindo pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, tá certo? Então, eu já fiz aqui, para que a gente não perdesse muito tempo durante a aula, para ficar um pouco mais fácil para vocês, tá? Eu já defini aqui. Quando a gente pensa em análise de ambiente, para fazer uma análise SWOT, para fazer um planejamento, para facilitar, o que é que a gente faz? A gente define, a gente divide, subdivide em duas análises, dois tipos de análise. É a análise do ambiente interno e a análise do ambiente externo, certo? Então, como vocês são engenheiros e vocês já trabalharam muito a parte de física lá, o referencial para que a gente defina o que é interno e o que é externo é muito importante, tá? No caso específico aqui nosso, como eu estou tratando de um planejamento estratégico pessoal, tá? O ambiente interno é alguma coisa que diz respeito a coisas relacionadas a mim, a pessoa que está fazendo o plano, tá? Então, dentro desse ambiente interno, no ambiente interno a gente define, tá? Isso é preciso que vocês assimilem e gravem isso. Ambiente interno, ponto forte e ponto fraco. Ambiente externo, tá? Ambiente externo, ameaças e oportunidades. Ambiente interno, pontos fortes e pontos fracos. Ambiente externo, ameaças e oportunidades. Ok? Então, existem muitas confusões que são feitas. A gente, às vezes, está fazendo alguma coisa e confunde muito ponto forte com oportunidade e ponto fraco com ameaça. É importante que isso fique bem claro para você, para que você coloque cada coisa no seu lugar certo, tá? Existem algumas regrinhas aí que a gente pode seguir para fazer essa separação e esclarecer essa dúvida, tá? A primeira delas eu gosto sempre de pensar da seguinte forma: eu tenho poder para mudar esta realidade. Por exemplo, se eu tenho um ponto forte, tá? Esse ponto forte, ele diz respeito a mim. E eu tenho poder, inclusive, de melhorar, de aumentar ainda mais, né, a minha capacidade relacionada àqueles itens. E se eu tenho um ponto fraco, e eu identifiquei o ponto fraco, sem precisar de ninguém do ambiente externo, eu tenho a capacidade de resolver, tá? Então, essa para mim é a forma mais fácil de separar o que é um ponto forte e do que é uma oportunidade e o que é um ponto fraco do que é uma ameaça, tá? Mas mesmo com a minha explicação aqui, eu vou mostrar os casos que eu fiz para mim com vistas àquele objetivo, mas você não vai aprender se você não colocar a mão na massa, se só se limitar a assistir essa aula, se você não partir para fazer o seu plano de ação, o seu planejamento estratégico, você não vai acabar não fixando o conteúdo, que é um conteúdo assim da maior importância para a vida, como eu sempre disse, eu disse isso em outras aulas, tá? Já. Então vamos lá. Pontos fortes. Eu vou começar aqui pelos pontos fortes. Então, eu listei 5. Vocês podem listar 5, se vocês quiserem listar um pouco mais, pode, se quiserem listar menos, também pode, tá? O importante é que vocês entendam a metodologia. Eu acho que 5 é um número bom, e foi por isso que eu listei aqui 5 pontos fortes. Veja que são pontos fortes relacionados ao objetivo que eu tenho e que eu defini agora, tá? Então, qual é o meu objetivo? Migrar 100% dos cursos online, dos meus cursos do presencial para o modo online, na qualidade dos melhores cursos online do Brasil. Ponto. Para isto, eu tenho um conjunto de pontos fortes que são muito importantes, tá? É verdade que eu tenho também um conjunto de outros pontos fortes que não vão aparecer aqui. Mas por que eles não vão aparecer aqui? Porque eles são menos relevantes do que esses que eu trouxe aqui para vocês. Ou seja, se eu tenho ponto forte que não é muito relevante para o objetivo, eu não vou listar aqui. Eu só vou listar o que é
relevante para o objetivo. E o que é relevante, quais foram os 5 pontos que eu mapeei como principais pontos fortes meus para atingir o meu objetivo. Primeiro, eu coloquei conhecimento sobre tecnologia, porque eu sempre estudei, eu sempre gostei muito de tecnologia, tá? Então, isso tá ligado ao que eu gosto de fazer e ao que eu sei fazer. Então, eu trouxe logo para cá e veja que esse conhecimento tem conhecimento que eu tenho, tá? Conhecimento que eu tenho. Outro ponto forte, gostar muito de aprender coisas novas e a desafios. Esse é um outro ponto forte que eu tenho, é da minha natureza, tá? Então, eu coloquei esse também como ponto forte meu. Percebam que tudo que está aqui não depende de ninguém externo, são coisas minhas. Vocês vão fazer a mesma coisa para vocês. Outro ponto forte que eu tenho 20 anos de experiência como professor, tá? É verdade que são 20 anos de experiência como professor no ensino presencial. Existe uma diferença grande, mas essa diferença é parte do processo que eu vou cumprir agora. Em todo caso, tem professores que estão aí, que estão se tornando professores agora para ir para o mundo online. É curioso que muita gente, né? Muita gente fala, não, porque eu não sou professor, porque assim, algumas pessoas até têm uma certa vergonha de dizer que são professores. E na verdade, o que a gente está vendo hoje é um monte de gente que nunca deu um dia de aula, dando aulas na internet, ganhando dinheiro, ensinando, tá? E veja, pessoas que simplesmente têm um conhecimento sobre qualquer assunto, abriram a câmera, montaram uma estrutura e ensinaram qualquer assunto que seja, tá? E tem pessoas que mesmo sem a experiência, de 20 anos de experiência, chega e com alguma prática consegue, de fato, ensinar o que sabe, tá? No meu caso, o que é que eu entendo como um grande diferencial em relação a todo mundo que está começando agora, que está ensinando a mesma coisa que eu, enfim, eu já tenho 20 anos de experiência como professor. Ou seja, para migrar para o modo online é uma das coisas que eu considero um ponto forte meu. Tá? Uma outra coisa que eu botei como ponto forte, experiência profissional e realizações dentro das disciplinas que eu ensino. Tá? Então, eu não tenho... Isso acontece muitas vezes, a gente às vezes precisa dar um conteúdo que a gente não vive, que a gente não tem muita prática. Isso vai acontecer com vocês, se vocês forem professores, como já aconteceu comigo muitas vezes. Só que agora, neste momento, tá? As 3 disciplinas que eu dou são disciplinas que eu tenho uma experiência, eu tenho o campo de batalha, tanto a administração, que eu já fiz gestão de várias coisas, como vocês já viram na minha apresentação, tá? Quanto inovação e empreendedorismo, né? Eu tenho já um histórico aí de 10 anos mentorando e ajudando empresas, tá? Minha esposa criou uma empresa aqui, tem 5 anos a empresa, eu oriento muito o negócio, ou seja, eu ensino coisas que são meu dia a dia, isso é um ponto forte, tá? Porque tem muita gente que ensina coisas, e isso não é problema, isso não é um problema, tá? Isso, eu não estou fazendo julgamento de quem faz isso, porque muitas vezes é necessário e eu mesmo já precisei fazer isso, e a gente precisa fazer e a gente consegue fazer, porque a gente vai lá e estuda, a gente estuda a melhor forma de aprender a ensinar. Então, muitas das matérias que eu estou dando hoje, inclusive, quando eu comecei eu sabia muito pouco e hoje eu já sei muito mais, porque estudo, e você vai lá e ensina. Muitas vezes até sem muita prática mesmo, você pode sim ser um professor que não tem a prática, mas que você estudou tanto, que você chega na hora de uma aula e você vai dar uma aula muito melhor, muito mais fundamentada, muito mais embasada do que pessoas que de repente têm a prática. Mas quando a gente junta as duas coisas, a coisa fica muito mais legal, fica muito melhor. E você, o aluno, eu já me coloquei muitas vezes na posição de aluno, e você entende, você sabe logo quando o professor tem base, tem teoria, tem a prática, e ele consegue passar o assunto para vocês, né? Então, um outro ponto forte aqui, né, é a experiência profissional em relação às disciplinas que eu ensino. E a outra coisa que eu coloquei como ponto forte para eu começar no mundo online é que eu tinha uma boa infraestrutura, na verdade eu tenho uma boa infraestrutura para começar. Ou seja, eu já tinha computador, eu já tinha câmera, eu já tinha microfone, então a coisa já estava mais ou menos... Isso para mim é um ponto forte, né, no processo. Talvez esse ponto forte não seja nem tão relevante, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? Então veja que aqui eu simplesmente listei, tá? Eu não tive a preocupação de ordenar, e veja que tudo tem relação direta com o meu objetivo, tá? E agora nós vamos para os pontos fracos, e eu quero levantar aqui algumas questões com vocês quando a gente for tratar disso, tá? Então, veja, eu tenho conhecimento em tecnologia.
geral, tá? Eu já fui desenvolvedor de sistema, mas a primeira coisa que eu relacionei como ponto forte foi desconhecimento sobre as ferramentas específicas para EAD, tá? Então, até começar esse projeto online, eu não conhecia, se eu não conhecia, evidentemente, eu nem sabia usar. Tá? E se eu não sabia usar, tá? Ia ficar muito difícil de eu migrar do modo presencial para o modo online, como eu estou fazendo agora. Então, eu coloquei isso como um ponto fraco e que daqui a pouco a gente vai ver que eu preciso tomar algumas medidas para remediar os pontos fracos que forem muito relevantes para o objetivo. Tá? Então, desconhecimento sobre ferramentas específicas de EAD, tá? Projetos em curso com pouca aderência e convergência ao objetivo central. Então, esse ponto é um ponto muito importante, todo mundo passa por isso, tá? E eu tenho clareza disso, esse ponto tem a ver com foco, e eu preciso explicar um pouco melhor a vocês, tá? Eu hoje tenho projetos em curso, tá? Eu sou coordenador de 2 projetos de transformação digital e eu gerencio uma equipe que desenvolve esses projetos para entregar software, basicamente, à Petrobras. A outra ação, essa é uma ação que é do meu dia a dia também. A outra ação que eu também faço, que está em curso, são aulas na UFAL, e as aulas na UFAL, elas podem ser presenciais, online. Basicamente são essas 2 atividades, grandes atividades que eu tenho, né? Do ponto de vista profissional. E percebam que a primeira atividade de coordenador de projetos é uma atividade que não tem muita aderência com com o meu objetivo. Eu estou montando uma estrutura para curso online. E lá é desenvolvimento de plataformas para projetos de engenharia ligadas a petróleo e gás. Tem pouca aderência. Ou seja, se tem pouca aderência, eu não estou com um foco muito centrado no processo. Tá? Então, eu tenho 3 atividades, vamos dizer assim. Né? Eu tenho a atividade da aula, mas a atividade da aula da UFAL, até em função da pandemia, ela convergiu, ela converge com essa. Ela é mais aderente a esse projeto do que a coordenação de projeto Petrobras. Então, eu coloquei isso como um ponto fraco e é uma coisa que eu posso resolver. Veja que se eu tenho projetos em curso com pouca aderência ao objetivo central, para que eu tenha mais foco, o que é que eu posso fazer? Eu posso deixar algumas atividades posso sair de algumas atividades, eu posso deixar algumas atividades para lá. Não é isso? Então, só que eu não vou fazer isso agora, então isso vai acabar impactando aonde? No meu prazo. Seguramente, como eu não estou focado numa coisa só, eu vou ter que prolongar mais o prazo, eu vou ter um pouco mais de dificuldade, porque eu não acordo e vou dormir todo dia trabalhando no mesmo projeto. E eu vou continuar fazendo isso, eu vou continuar trabalhando nesses projetos, eu vou continuar tocando meu projeto, ou seja, eu já vou ter o meu tempo um pouco dividido. Então, para mim, isso é um ponto fraco. Tá? Então, eu registrei isso como um ponto fraco. Um outro ponto que é decorrente desse, né? São muitas atividades paralelas que eu tenho, é um ponto fraco também, né? De fato, eu tenho muitas atividades paralelas, eu recebo muitos convites para palestra, para minicurso, para mentoria, para uma série de coisas. Eu tenho as atividades paralelas com meus filhos, com minha família, tem que ter o tempo para todo mundo, né? E essas atividades paralelas, eu coloquei aqui elas como também sendo um ponto fraco em relação ao objetivo. E perceba que elas são atividades paralelas e eu coloquei como ponto forte, um ponto fraco, porque são coisas que eu posso deixar de ter. Eu posso até me recusar, de repente, a fazer algumas dessas atividades, ou seja, eu tenho controle sobre elas. Tá? Então, na verdade, isso tudo gera, para mim, uma falta de tempo, que eu coloquei que é uma outra coisa que é um ponto fraco para mim na busca do meu objetivo, e também a desorganização. Tá? Então, o que vocês estão vendo é que eu estou um pouco mais organizado agora, depois que entrou no modo online, mas é por conta do digital. Tá? Então, eu ainda me considero muito desorganizado, como desorganização e tempo são coisas que, para mim, eu preciso sempre evoluir. Eu sempre vou colocar em quase todo projeto que eu participo, eu sempre vou colocar a falta de tempo e a desorganização como um ponto fraco. Porque eu preciso sempre estar atento, porque a partir do momento que eu me organizo e eu gerencio melhor o meu tempo, eu consigo realizar muito mais atividades, e isso, para mim,
mesmo que eu esteja bem, mesmo que de repente você considere, ou outras pessoas considerem que eu sou organizado e que eu tenho um bom nível de produtividade, eu não vou considerar isso, eu vou considerar isso sempre um ponto fraco, tá? Mas veja que tem questões também ligadas muito a você, né? Então, é você que tem que fazer o seu plano, não é ninguém que vai fazer o plano para você. O que a gente pode fazer, o que eu posso fazer por você, o que um consultor pode fazer por você, o que um mentor pode fazer por você, o que o coach pode fazer por você, é orientar você a fazer um planejamento estratégico pessoal. Certo? Então, aqui são os pontos fracos, eu acho que vocês entenderam aí, né? A partir desse exemplo, eu acho que vocês entenderam bem. E agora vamos, veja que, mais uma vez, ambiente interno. Agora eu vou passar para o ambiente externo, ameaças e oportunidades. Dentro das ameaças, o que é que eu coloquei? Algumas eu até já coloquei aqui quando eu estava falando os pontos fracos, né? Então, ó, qual é uma ameaça? Ampliação das demandas dos projetos que eu atuo e que não estão ligados ao meu objetivo principal. Ou seja, eu posso hoje, amanhã, ou depois, ou na semana que vem, ter uma demanda, vamos dizer assim, da Petrobras em relação aos projetos que eu mencionei, que necessariamente vai me tomar tempo, vai me tomar aquela semana, vai me tomar aquele mês, e eu vou precisar dar um foco naquela atividade naquele período. Então, se isso acontecer, tá? Isso é uma ameaça ao meu projeto aqui, ao meu objetivo central aqui, que é fazer essa transformação, tá? E veja que isso não é um ponto, eu não coloquei isso como um ponto fraco, eu coloquei como uma ameaça. Por quê? Porque eu não tenho condição de resolver. Se chegar a demanda, eu tenho que cumprir. Eu não posso dizer que eu não vou fazer. Por quê? Porque eu já assinei, eu tenho um projeto, eu tenho uma equipe que está trabalhando nisso. Então, é por isso que eu estou colocando isso como uma ameaça. Porque se acontecer, aconteceu. Eu vou ter que realizar e quando acontecer isso, eu preciso ter o meu plano de contingência, cuidar das análises de risco, que é uma coisa que a gente vai ver mais adiante. Uma outra coisa também que também tem relação, né, que são os convites para participação em evento, palestra, reunião e mentoria. Tá? Isso também sempre eu considero como uma ameaça. Veja, isso pode também, é isso que eu quero que vocês percebam, vocês vão ter essa dúvida. Tem coisas que vocês podem até colocar como ameaça e como oportunidade, e eu fiz isso aqui nessa aula para mostrar a vocês que o mesmo ponto, que um deles é esse, a gente pode considerar ameaça e oportunidade no processo, tá? Então, e você pode sim repetir itens, colocá-los como ameaça e colocá-los como oportunidade, e na hora que você estiver analisando sobre cada perspectiva, você vai ver que o que está escrito é a mesma coisa, mas a perspectiva de análise ela é diferente. Então, eu estou colocando aqui, ó, convite para participações, veja, os convites chegam, e eles chegam externo. Eu não tenho poder sobre, eu não quero que me convidem, né? Eu não tenho esse poder. Então, essa demanda eu vou sempre ter, é importante que eu tenha, veja, porque se as pessoas pararem de me chamar para alguma coisa, para esse tipo de coisa, é sinal que, tipo, eu não sou útil, eu não sou, eles não têm a necessidade de mim. Então, é importante que exista sempre esse convite. O que eu vou precisar fazer é o quê? Escolher um pouco melhor e aderir os convites aos projetos que realmente são meus objetivos, tá? Então, eu coloquei isso como um ponto fraco, é também um ponto forte. Desculpa, eu coloquei isso como ameaça, vai ser também uma oportunidade, e vocês vão entender isso mais à frente. Uma outra ameaça que eu coloquei, retorno ao modo presencial na universidade, tá? O que é que vai acontecer? Eu estou aqui gravando essa aula para vocês, isso aqui é uma aula da universidade, tá? E para mim, o ambiente é muito mais controlado, eu consigo usar as ferramentas. Você está assistindo essa aula usando um computador ou pelo celular. Eu estou aqui no meu ambiente totalmente controlado, né? E a partir do momento que eu precise dar uma parte do curso online e uma parte do curso offline, né, presencial, eu vou ter um prejuízo no meu objetivo central, que é o quê? Transformar tudo para online. Então vai ter isso para mim representa uma ameaça e eu preciso considerá-la no meu planejamento, tá? Porque é uma coisa que vai acontecer e veja isso, eu não tenho controle sobre, porque eu sou servidor da universidade e a partir do momento que a universidade diga que nós vamos ter que voltar, eu vou ter que voltar para o modo presencial, e aí eu coloquei isso como uma ameaça ao objetivo central, tá? A outra coisa
para que eu faça, é a falta de recursos financeiros que eu tenho no sentido de fazer destes cursos online os melhores cursos online do Brasil. O que é que eu preciso, vamos dizer assim, para entrar no nível dos melhores cursos online do Brasil? De repente, eu preciso, além do conteúdo, né, que é uma coisa que também demandou de mim recurso financeiro para capacitação, essas coisas, livros, etc. Mas existem recursos financeiros que são necessários para outras coisas. Por exemplo, câmera, atualização de câmera, atualização de microfone, atualização de computador, aquisição de software, as ferramentas tecnológicas que eu uso. Então, tudo que a gente usa, tem algumas coisas que são free, mas tem muitas ferramentas que são pagas, e a gente precisa usar a ferramenta paga. E isso, para que você migre do presencial para o online, você vai sim ter que gastar alguma grana, e essa grana, a depender do nível que você queira levar o seu curso, essa grana pode ser pouca, pode ser quase nenhuma, porque tem muita ferramenta gratuita, tem muitas coisas gratuitas, tem muita coisa muito barata, mas você pode também querer levar o seu curso para um nível quase que internacional, e para isso você vai precisar, vamos dizer assim, investir, e vai me faltar, de repente, recurso financeiro para eu levar o projeto para o nível que eu quero levar, tá? Então, falta de equipe de apoio, tá certo? Então, esse projeto, diferente do projeto Petrobras, eu tenho lá comigo 15 pessoas trabalhando e desenvolvendo as atividades, e aqui nesse projeto eu sou assim sozinho. Tudo, criar o conteúdo, editar o vídeo, preparar a aula, fazer o PowerPoint, tudo sozinho. Tá? Então, isso é uma ameaça, porque a partir do momento que eu não estou somente focado no meu conteúdo para ensinar para vocês, eu estou perdendo um pouco de tempo em coisas que outras pessoas poderiam fazer. Tá? Mas eu estou ganhando também algumas coisas com isso. Estou ganhando tempo com isso, porque eu não preciso ficar esperando por ninguém, né, para concluir a atividade. Então, eu coloquei essas coisas todas como ameaça, que eu não tenho apoio, né, de uma equipe para fazer isso. Agora, uma coisa que eu vou fazer essa correção aqui. Tá? Evidentemente que tem 2 pontos aqui que eu coloquei, esses 2 últimos pontos, eles estão muito mais com cara de ponto fraco, de ponto fraco do que de ameaça, porque em tese as 2 coisas eu posso resolver, tá? Então é até bom que aconteça isso, tá? Que eu tenha cometido aqui essa falha, para que eu possa corrigir essa falha aqui em tempo de execução, né? Então eu vou pegar esses 2 pontos que eu coloquei aqui e eu vou colocar aqui como pontos fracos, porque são coisas que eu tenho condição de resolver, tá? Os outros aqui não. Os outros eu não tenho muito controle sobre isso. Eu acho que vocês entenderam e foi até bom que isso aconteceu aqui, né? Talvez você tenha ficado até com essa dúvida enquanto eu estava explicando, mas agora eu já corrigi. Então, oportunidades. Oportunidades, o que é que é? São coisas que acontecem no ambiente externo e que podem ser muito importantes para você. Tá? A ameaça são coisas externas que podem atrapalhar o seu projeto, o seu caminho até o objetivo. E as oportunidades são as coisas positivas que estão acontecendo externamente e que podem alavancar até o seu projeto. Tá? Então, eu coloquei aqui como oportunidade convite para participação em evento, palestras, reuniões e mentorias. À medida que eu recebo esses convites, tá? De repente, o meu canal no YouTube, as minhas aulas passam a ser mais assistidas, eu passo, inclusive, a ter um acervo online melhor, porque muitas vezes esses eventos, eles são gravados, as palestras são gravadas, tá? A partir do momento que eu sou chamado para um evento, e que quando chegar lá, eu vou dar o conteúdo, e vai ter uma produção, vai ter gente produzindo, gravando um vídeo, vai ter uma edição que vai colocar no YouTube, eu ganhei muita coisa com isso, porque vai ter um conteúdo meu, de uma palestra minha, online, e que eu não precisei, vamos dizer assim, me preocupar com edição, com produção, né? Eu simplesmente cheguei lá, fiz a palestra, essa palestra foi para o meu canal do YouTube, e assim eu comecei, eu migro, na verdade, o meu conteúdo, né, para as plataformas online, em função dessa oportunidade, tá? Então perceba, né, eu quis colocar esses 2 pontos aqui, perceba que esse ponto está aqui como oportunidade e ele está aqui como ameaça, tá? Mas só o fato de eu ter pensado sobre isso, montando essa matriz SWOT que eu estou montando com vocês, isso já me abre muito a perspectiva. Eu estou pensando, inclusive tem coisas que eu estou pensando agora falando com vocês, tá? O que é? Quando eu receber um convite, se o convite tiver relação com o meu projeto, ele
ele pode ser uma grande oportunidade. Mas se ele for uma coisa meio desconexa, que não, você não veja que vai ser uma coisa que você vai mais perder tempo em relação ao seu projeto. Não perder tempo que o convite não seja uma coisa legal. Mas é perder tempo no sentido de que você vai ter que preparar o material, você vai ter que fazer uma série de coisas, você vai ter que ir até lá para uma coisa que não está muito alinhada com o seu projeto. Lembra que eu falei para vocês assim, quem não tem plano acaba virando o plano dos outros? Tá? Então é importante que toda vez que a gente receba um convite, tá? Que a gente pare um pouco para pensar se aquele convite faz parte do seu plano ou se faz parte do plano do outro. Se fizer, eu já fiz várias vezes, se fizer parte do plano do outro, só não fizer do seu, e você quiser fazer por amizade, porque você quer ajudar a pessoa, você vai lá e faz. Mas se você começar a fazer isso o tempo todo, você vai acabar perdendo o foco do seu objetivo central, e aí você depois não vai entender porque que você não está dando resultado. Aconteceu já isso comigo muitas vezes. Eu já atendi, né, em muitos momentos aí, muita gente que precisa de ajuda, eu vou lá, ajudo, faço. Só que isso começou a ser muito repetitivo na minha vida, né? E que foi uma coisa até que a própria pandemia acabou me ajudando um pouco nesse sentido, porque eu acabei me concentrando um pouco mais, muito mais focado. E essa aula, por exemplo, que você está recebendo, com a qualidade que você está recebendo agora, é muito fruto do meu foco, do fato de eu não estar atendendo muitos convites externos, de estar muito focado exatamente no projeto que eu estou trabalhando agora, tá? Então, convites para novos projetos, a mesma coisa, tá? Eu posso receber um convite para um projeto novo, que seja um projeto que não vai agregar muito é um projeto que não vai agregar muito a esse projeto, a esse objetivo central. Pode ser um projeto sensacional, mas não vai agregar muito ao objetivo central. Eu posso, inclusive, em algum momento, se a proposta for muito boa e eu me encantar muito pelo projeto, eu posso dizer, não, eu vou deixar o meu objetivo central agora, eu vou parar ele um pouco aqui, eu vou deixar ele para o futuro, porque apareceu uma coisa mais interessante para eu fazer. As coisas não são fixas para o resto da vida, as coisas podem mudar. A vida é dinâmica, a gente está vendo aí com pandemia, com tudo, é tudo muito dinâmico e a gente pode sim mudar de rumo, mudar de plano, mudar de tudo, mas isso é preciso, isso a gente não pode fazer todo dia. Se a gente fizer todo dia, a gente tem um plano novo todo dia, a gente tem um objetivo todo dia, então a gente não vai chegar nunca em lugar nenhum. Então é preciso ter essa clareza também, tá? Então, outro ponto, outra oportunidade, o aumento da convite para novos projetos, veja que eu coloquei também como uma oportunidade, né? O aumento da demanda por ensino e professores online. Eu não preciso nem explicar isso para vocês, porque várias faculdades estão procurando professores, vários lugares, várias pessoas físicas estão procurando professores para dar aula online, não é isso? Então, a evolução do marketing digital e das redes sociais, isso é muito importante, porque isso pode permitir com que o meu conteúdo ele é um conteúdo muito restrito, eu dou aula na UFAL, sempre para poucos alunos. A partir do momento que eu coloco o meu conteúdo no YouTube, eu tenho uma possibilidade de atingir muito mais pessoas, né? Então, a evolução do marketing digital e as redes sociais é um ponto, é uma oportunidade para esse projeto, tá? Enfim, e pouco conteúdo de qualidade gratuito na internet sobre o conteúdo que eu estudo e ensino, tá? Tem muito conteúdo sobre administração, tem muito conteúdo sobre empreendedorismo e inovação, tem muito conteúdo sobre avaliação econômica de projetos. No entanto, tem muito conteúdo bom, de muita prática, só que tem pouco conteúdo assim muito bem fundamentado, com base científica, com o volume como eu sou um pesquisador, né? Como eu sempre gostei muito de estudar, então existe essa para mim é uma grande oportunidade que tem pouca coisa de muita qualidade oferecida gratuitamente na internet, e isso eu estou querendo fazer agora. Até porque muitas coisas de muita qualidade existem na internet, mas elas são pagas, tá certo? Então, eu coloquei aqui para vocês as oportunidades, né, as ameaças, os pontos fortes e os pontos fracos, a análise do ambiente interno, tá? E assim a gente fecha. Eu acho que vocês entenderam bem essa parte, tá? Então, o que nós vamos fazer agora, o outro passo, qual é o outro passo? É a classificação, a pontuação, tá? Então, o que é que é a pontuação? A gente vai definir critérios de pontuação. Veja que ali não estão ordenados os pontos. Eu simplesmente coloquei os objetivos lá. O que é que a gente vai fazer? Para cada um daqueles, tá? Então, eu vou definir esse critério aqui e vocês vão usar esse critério também. Você vai atribuir 5 para muito importante, você vai atribuir 3 para importante, você vai atribuir 2 para pouco importante e você vai atribuir 1 para menos importante. Tá certo? Então, vamos lá. Nessa parte aqui, nos critérios de pontuação, vocês vão perceber, tá, que vai haver muita dúvida. Vai haver muita indecisão. Indecisões do tipo,
iguais a que vocês tiveram quando vocês foram definir o objetivo principal, tá? Eu já coloquei para vocês assim aquelas decisões lá, os caminhos do rei Dalio lá, né? E a gente tem sempre um ponto que a gente vai ter que tomar uma decisão. Esse ou esse. Esse ou esse, né? Então, quando a gente escolhe uma coisa, a gente deixa todas as outras para lá. E isso é uma qualidade, é uma virtude de um bom gestor. Um bom gestor, ele decide, tá? Inclusive, na hora de planejar, ele decide. Não, eu vou fazer isso. O meu plano de ação é isso. O meu objetivo é esse. Os meus pontos fortes são esses. Os pontos fracos são esses. As oportunidades são essas. Não existe não decidir, tá? Não existe não decidir se você quiser ir para o resultado, se você estiver muito determinado, muito focado, tá? Então, aqui, né, além de ser uma atividade específica, vocês vão o tempo todo estar se deparando, nas atividades que eu estou colocando, com essas dúvidas, essas inquietações. Muitas vezes eu até coloquei isso nas aulas de inovação e empreendedorismo, que o meu objetivo em algumas atividades é até colocar mais dúvida na cabeça de vocês do que de dar a solução. A solução quem vai dar é você. Estou colocando caminhos e estou gerando reflexões importantes para que você possa fazer, você resolver, não eu, né? Então, vamos lá, os critérios de pontuação. Percebam que, para orientar um pouco melhor a definição dessas coisas, perceba que você vai colocar 5 para o muito importante e você vai colocar 3 para o importante. Qual é o objetivo de fazer isso? O objetivo de fazer isso é de priorizar, dentre pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, o que de fato é o mais importante. O que é o mais importante, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, eu vou fazer esse exercício agora, tá, com vocês, porque vai ficar bem mais simples para vocês entenderem. Eu não fiz isso antes, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, dos meus pontos fortes, tá? Conhecimento sobre tecnologia, gostar muito de aprender coisas novas e desafios, 20 anos de experiência como professor, experiência profissional e realizações na disciplina que eu ensino. Eu vou colocar isso aqui, eu vou atribuir a isso aqui a nota 5. Para mim, esse é o ponto mais relevante, é o meu ponto forte mais forte, tá? No sentido daquele objetivo, do objetivo que eu estou traçando aqui, o outro, para mim, o segundo ponto é conhecimento sobre tecnologia. É muito importante você. Esse ponto forte aqui é um ponto muito relevante também, porque eu preciso manipular ferramentas tecnológicas como essa que eu estou manipulando aqui, como as outras que a gente tem usado durante o curso todo, né? Então, vou colocar 3 para essa aqui. Dos outros pontos fortes que ficaram, né? Dos outros pontos fortes que ficaram aqui, gostar de aprender novas coisas, 20 anos de experiência como professor e uma boa infraestrutura para começar. Eu vou colocar aqui esse ponto. Para mim, ele é um ponto muito importante também. Eu vou colocar 2 para esse. E eu vou colocar 1 para esse. E eu vou colocar 1 para esse. Tá? Percebam que vocês podem até estar olhando assim, não, professor, esse ponto aqui ele é muito importante. Veja, é sobre a sua perspectiva. Tá? Mas eu tenho que definir assim. E vocês vão ver que tem uma lógica. A gente vai colocar 5 aqui. Isso aqui vai ter um peso grande na definição do plano de ação. Tá? Como vocês vão ver. Então, é um método. Depois que o plano de ação está pronto, o importante é o plano de ação, não é o método. Tá? Muitas pessoas têm um plano de ação e chegaram por esse método, chegaram por vários outros métodos, definiram sem método, mas tem um plano de ação. O plano de ação é o que importa. Para vocês aqui, como vocês estão fazendo uma disciplina comigo de administração, o método importa. Porque vocês estão aplicando esse método aqui no plano estratégico pessoal de vocês, e vocês podem aplicar a empresas, a pequenos grupos que vocês vão atuar, até família. Se vocês quiserem, vamos fazer aqui um planejamento familiar, vai e aplica isso aí, tá? Então, pontos fracos, tá? Vou fazer agora vou colocar assim a mesma coisa, só que em pontos fracos, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar 5 para o que é o ponto fraco, mais fraco. O que é que eu acho que, na verdade, o que é o ponto fraco que pode mais me prejudicar em relação ao processo. Desconhecimento sobre ferramentas específicas de EAD, projetos em curso com pouca aderência do objetivo central, muitas atividades paralelas, falta de tempo, desorganização, falta de recurso financeiro e falta de apoio. Tá? Eu vou colocar aqui, como o primeiro, eu vou colocar falta de tempo. Tá? Falta de tempo. Vou colocar aqui 5 para ele, tá? 5 para ele. E veja que ele tá correlacionado com alguns outros, mas eu vou colocar aqui 5 para ele,
Um outro que eu acho também que é um ponto fraco, que precisa ser resolvido, né? Como eu coloquei, eu vou colocar também desorganização. Quanto mais organizado eu seja, né? Mais produtivo eu vou ser. Veja que esses dois itens têm a ver com produtividade, tá? Vou colocar 3 para esse. Eu vou colocar 2 para esse, que isso também é uma coisa que pode impactar muito, né, no meu processo. Eu vou colocar também 3. Eu posso repetir aqui, né? Não precisa. Eu vou colocar 3 aqui para esse, que é projetos em curso com pouca aderência ao objetivo central. Ou eu vou fazer com que esses projetos convirjam para esse meu objetivo, que vai ser uma coisa muito difícil, né, porque é desenvolvimento de sistema, que é outra coisa. Mas eu vou colocar isso aqui como uma ameaça, porque é uma coisa que eu preciso me dedicar muito, e eu me dedico muito, e tem uma entrega a fazer aqui, um compromisso, um plano que eu já fiz com um conjunto de pessoas, tá? Então, esse eu vou colocar 3. Muitas atividades paralelas. Eu vou colocar isso aqui 1, porque eu já coloquei lá em cima falta de tempo, eu acho que vai ficar uma coisa meio já... Ok, eu vou colocar essa ferramenta aqui. Falta de recurso financeiro, eu vou colocar 2, tá? Porque se eu quiser evoluir o nível, eu vou precisar realmente de ter algum dinheiro a mais. Muitas atividades paralelas. Eu vou colocar desconhecimento específico sobre ferramenta de EAD como 1, porque na verdade eu já aprendi muita coisa, então isso já foi um problema maior, isso já teve um peso maior o ano passado. Do ano passado para cá eu fiz vários cursos, eu executei várias ações que botaram esse ponto fraco um pouco mais, ele hoje é um pouco mais, menos importante, tá? E falta de equipe de apoio, eu vou colocar também, só que isso aqui é uma coisa tão importante, eu vou colocar também isso aqui. Eu vou colocar isso aqui também como 3. Eu podia até colocar isso aqui lá em cima como 5, mas eu vou colocar aqui como 3. Percebam que existe, gente, um nível de subjetividade no processo. É um método, tem número, tem tudo, mas a administração é isso, ciência social aplicada, tá? Vai ter sempre um nível de subjetividade no processo e que vai caber a você decidir, tá? Não adianta, vocês vão chegar para mim, então isso aqui ou isso? Eu vou dizer, é você que tem que responder. O que eu posso dizer é dar a orientação que eu estou dando e dizer, ó, será que isso aqui esse assunto não é um ponto forte, não é uma ameaça, não é uma oportunidade? Ou fazer algumas perguntas para fazê-los pensar em relação a até tirar um ponto fraco, que eu acho que esse ponto fraco não é relevante em relação ao seu objetivo. Eu faria um papel muito mais de fazê-los pensar do que efetivamente de fazer atividade para você, né? Então, veja que eu já pontuei tudo aqui, né? Os pontos fortes estão pontuados, os pontos fracos estão pontuados. Agora eu vou para as ameaças. As ameaças aqui, principal, por incrível que pareça, a principal para mim, eu acho que é essa aqui, é o retorno à atividade presencial, porque eu tenho que me readaptar e manter o meu projeto rodando, mesmo com a atividade presencial. Eu vou colocar aqui essa ampliação de projetos, sempre tem demanda de projeto novo e tal, eu tenho que enxergar, colocar isso como relevante, né? O que é que eu vou fazer se surgirem novas propostas, tá? Então, eu vou colocar isso aqui também, eu vou colocar como 2 isso aqui, vou colocar aqui como 1, convites para novos projetos, eu vou colocar como 1, tá? Percebam que eu coloquei 3, 4, 5, 6, não importa, você pode colocar aqui quantos você achar que deve colocar, tá? Eu acho que de 3 a 5, de 3 a 5 é um bom número, mais que isso fica demais e menos também fica muito pouco para você refletir, tá? Então, as oportunidades, em relação às oportunidades, o que é que para mim é a grande oportunidade daqui, né? Onde eu vou colocar 5. Eu acho que uma das maiores oportunidades para mim é essa, tá? É onde isso pode fazer uma diferença muito grande no meu conteúdo, tá? Eu vou colocar 5, tá? Porque, como eu já falei para vocês, né? Eu gosto muito de estudar, a minha vida foi toda sempre com muito estudo, e eu posso entregar um conteúdo na internet muito mais qualificado, e para isso eu vou ter que fazer algumas ações para manter esse conteúdo muito qualificado na internet, tá? Vou colocar isso como 5. Uma outra coisa que eu acho que também é muito importante, essa parte aqui, o marketing digital, ele é muito importante na construção do que eu estou fazendo, né? Eu vou colocar aqui isso aqui como 3. Uma outra coisa também, o aumento, vou colocar isso aqui como, isso é importante, mas não é uma coisa que afeta muito o projeto em si, o objetivo agora. Eu vou colocar isso aqui como 1 e vou colocar convite para novos projetos. Se os projetos forem nessa linha, eu vou colocar isso aqui como uma coisa muito relevante. Eu vou colocar como 3, tá?
Então, percebam que eu agora pontuei tudo, tá certo? Então, com tudo pontuado, veja que eu usei a estrutura aqui do MindMaster para isso, né? Então, usei esses critérios de pontuação que estão aqui, tá? A classificação, tá? Aqui, na verdade, eu trouxe isso aqui, que eu ia fazer a classificação aqui, aquela pontuação, tá? Classificação é essa pontuação. Então, eu não vou entrar nisso aqui. E agora sim, agora, com aqueles itens todos montados, a gente está pronto sim para construir a nossa matriz SWOT. Tá? Só que a construção da matriz SWOT, eu vou tirar isso daqui porque ele já está colocado aqui como item novo, item 4. A montagem da matriz SWOT e o plano de ação são assuntos para a próxima aula. Por quê? Porque na próxima aula eu vou ensinar vocês a usar ferramentas tecnológicas para análise SWOT. E aí eu convirjo, vamos dizer assim, eu continuo a atividade que a gente está fazendo e eu vou ensinando para vocês as ferramentas tecnológicas, como o próprio Miro, que é uma que a gente vai pegar essas matrizes daqui e vai levar para lá, e também a gente vai usar, eu vou ensinar vocês a buscarem outras ferramentas tecnológicas da internet, que existem várias, tanto aplicativos de celular, quanto plataformas computacionais e software mesmo, vocês vão encontrar na internet e eu vou fazer essa busca aqui ao vivo aqui para vocês, ao vivo não, online aqui para vocês, para que vocês possam entender também como que eu estudo, como que eu prospecto as minhas coisas, como que eu monto meus cursos online, tá certo? Então, é isso, tá? Eu espero que tenha sido muito útil essa aula para você e, evidentemente, que depois das ferramentas tecnológicas, ou mesmo antes, se você preferir fazer as coisas passo a passo, agora você vai lá e faz. Você pega o seu objetivo, você pega o seu prazo e você faz até esse item 3, análise de ambiente. Para que depois, quando você tiver com tudo montadinho igual a mim, você vai para outro vídeo, para outra aula, para a aula 8, que é a montagem da matriz SWOT. Tá bom? Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Bem, mas uma coisa que eu sempre esqueço, tá? É de pedir a você para deixar o like aqui no canal do YouTube. Se você puder comentar, você comenta. Se você gostou dessa aula, se essa aula fez diferença para você, a partir do momento que você comenta e que você curte e que você se inscreve no canal, existe a possibilidade desse vídeo ser mostrado para muito mais gente, tá? Imagine que muito mais gente possa usar, possa se planejar, possa ter de repente o ano que vem um pouco melhor, tá certo? Então, agora sim, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!